Vamos lá, gurizada. Então, no vídeo de hoje a gente vai estar estudando o conjunto dos números inteiros. Até então a gente vinha sempre fazendo operações, resolvendo problemas no conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números inteiros abrange todos os números naturais, mais a representação negativa desses números. É um vídeo introdutório, a gente vai estar vendo a ideia de módulo, número oposto e comparação de números. As operações a gente vai estar vendo em outros vídeos, beleza? Vamos lá então. Vamos ver o que é um módulo de um número. Um módulo ou um valor absoluto. É a ideia geométrica de distância. Então a gente sabe que distância não existe nada que meça menos 5 metros, menos 20 metros. Então não existe número negativo para distância. Essa é a ideia de módulo. É a distância de um ponto, ou um número, né, até a origem da reta numérica que a gente está falando. Então está aí uma reta representada do menos 4. Do menos 4 ao 4, positivo. Aqui a gente tem em verde o módulo de menos 4, que é 4 positivo, e o módulo de 3, que é 3. Uma confusão que às vezes a gente pode gerar aqui é: qual número é maior, menos 4 ou 4? Então essa é uma pergunta. Agora a outra é: qual módulo é maior, o módulo de menos 4 ou o módulo de 3, por exemplo? Então o módulo é uma coisa, o número ser maior ou menor é outra coisa. Aqui a gente está vendo o módulo, que é uma distância. Então o módulo de menos 4 tem essa distância aqui, ó, 4 unidades. Por isso que módulo sempre é positivo. Na geometria toda medida é positivo. Agora o número maior, se a gente for comparar 3 com menos 4, a gente sabe que quanto mais à direita na reta, maior é o número. Então o 3 é maior que menos 4, porém o módulo de menos 4 é maior que o módulo de 3. Então está aqui um exemplo. Aqui é a origem, né, o marco inicial, 0. Tá? Vamos seguir. Outra ideia importante desse conjunto numérico é o que significa um número ser oposto ao outro. A gente tem representado aqui a mesma reta, só de números inteiros. Quanto mais à direita, maior é o número. E aqui a gente tem o ponto A no menos 4 e vai ter o ponto B no ponto 4 positivo. E agora a definição de número oposto é a seguinte: ó, os pontos A e B estão à mesma distância da origem, porém situados em lados opostos. Diz-se que o menos 4 é oposto ao mais 4. O número oposto ao mais 7 é o menos 7. Estão a uma mesma distância do zero, porém em lados opostos da reta. Então é uma ideia bem intuitiva. Assim, o oposto é referente ao lado da reta. O oposto ao 5 positivo é o 5 negativo. O oposto ao 3 negativo é o 3 positivo. Então, o último elemento importante que a gente vai estar vendo aqui é relacionado à comparação de números, que por vezes a gente confunde com o módulo. Número maior ou ser menor, então a ideia é que quanto mais à direita, está aqui o sentido da reta, ó, maior será o número. Esse sentido aqui que indica que o crescimento se dá para a direita. Então, quanto mais à direita estiver o número, maior será o número. O que seria maior, menos 1 ou menos 4? Na pressa, sem pensar muito, a gente diz menos 4. A gente pensa no número 4, que é maior que o número 1. Porém, o menos 4 é menor que o menos 1, porque o menos 1 está mais à direita. Quanto mais à direita estiver o número posicionado na reta, maior será o número. Então, o menos 1 é maior que o menos 4. O 7 é maior que o 4, tranquilo, né? E o 0 ou menos 8, qual que é o maior? É o 0. Está mais à direita. O menos 8 não está nem representado na reta, mas estaria por essa posição aqui. A confusão que gera é a seguinte: qual módulo é maior? O de menos 4 ou o de menos 1? Pelo que a gente viu na primeira trilha, módulo é sempre positivo, é sempre distância em relação ao zero. Então o módulo de menos 4, ó, é toda essa distância aqui, do menos 4 ao zero. E o módulo de menos 1 é isso aqui. Então o módulo de menos 4 é maior que o módulo de menos 1. Porém, o número menos 1 é
maior que o menos 4 porque está posicionado mais à direita, que é para onde os números crescem. Então, o último ponto aqui que a gente vai estudar nesse vídeo é: todo número inteiro é um número natural ou todo número natural é inteiro? Então, vamos comparar esses conjuntos numéricos. Lá no início do vídeo a gente viu uma representação dos naturais, né? Do 0, 1, 2, 3, 4 ao infinito. E os inteiros, contemplando todos os naturais mais os números negativos. Então, ali, por essa representação de diagramas, que é chamada, ó, a gente consegue ver que os naturais é um subconjunto dos inteiros. Todo conjunto natural está compreendido dentro dos inteiros. Aí estão os exemplos de números. Então a gente pode afirmar que os naturais são um subconjunto dos inteiros, ó, está todo aqui dentro. Ou seja, todo número natural é também um número inteiro. Mas o contrário não, nem todo número inteiro é natural. Está aqui o exemplo. Ó. O menos 2 é inteiro, porém não é natural. E uma pergunta também que se faz nesse sentido é: qual conjunto é maior? O conjunto dos números inteiros ou o conjunto dos números naturais? Essa imagem aqui pode nos levar ao engano. A gente pode achar que o número inteiro, o conjunto dos números inteiros é maior que o conjunto dos números naturais. Mas como os dois conjuntos são infinitos, eles têm o mesmo tamanho. Então a gente não pode afirmar que os inteiros são maior que o conjunto dos números naturais. Essa é uma pergunta meio confusa. Então a gente tem que pensar, como os dois são infinitos, não tem conjunto maior nem menor. Os dois são infinitos. Era isso então, gurizada. A gente tem uma olhada em módulo, ou valor absoluto, que é sempre positivo, é a distância do zero até o ponto. Número oposto, que é o oposto ao menos 7 é o 7, apenas inverte a posição da reta. Oposto simétrico se diz. E a comparação. Então, comparar número, quanto mais à direita, maior é o número. É a confusão que a gente faz às vezes com o módulo. O módulo é sempre positivo. E na última trilha a gente comparou, né, conjuntos de números inteiros com os naturais. Só uma outra forma de representação. Essa aqui é por diagrama. Essa aqui é por... Feito então, gurizada. Falou, um abraço aí.